paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus venha abençoar a todos nós, essa manhã de quarta-feira, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Para fazer mais um vídeo, e grato a Deus por ter nos sustentado até aqui, e por ter sustentado todos meus irmãos em Cristo Jesus, todos os inscritos no meu canal, que as bênçãos de Deus estão sobre a vida de todos vocês, eu creio, porque o nosso Deus é tremendamente maravilhoso, né, irmãos? Eu estou gravando um vídeo aqui, irmãos, nesta manhã, para responder uma inscrita no meu canal, que ela me pergunta a respeito da televisão, se a televisão é pecado, a pessoa tem em casa que ela própria não tem. Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer, Paulo nos adverte dizendo, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, quando Paulo aborda esse assunto, ele está falando que nós, como evangélico, todas as coisas que estão aí no mundo, é lícito se a gente não olhar para a palavra de Deus. Mas como nós olhamos para Deus, então não nos convém. Mas isso não quer dizer que a televisão seja um pecado, assim como não é o celular, nem a internet, né? Nem o rádio, né? Porque se nós for olhar para a palavra de Deus, amados irmãos, tudo que foi criado foi para o bem da humanidade. Só que o mal está nas pessoas, não está nos aparelhos, né? Porque é nós que manuseamos, é nós que sintonizamos naquilo que queremos. Então, é isso que nós precisamos saber. Que às vezes a pessoa fala, não pode ter televisão em casa, televisão é pecado, mas a televisão é um instrumento que você pode ouvir uma pregação da palavra de Deus, você pode ouvir louvor, você pode fazer um curso de inglês, um curso de matemática, você pode fazer um curso de culinária, você pode fazer milhares de coisas que vai elevar o ser humano para um bem maior, né? Agora, tem os criadores de conteúdos, né? E todos os criadores de conteúdo, eles pagam para que seu conteúdo seja, né, transmitido. Aí o que acontece, né? A televisão passa os conteúdos dos criadores de conteúdo, né? E eles próprios também criam. Só que aí compete a nós a ter um autodomínio no uso daquilo que nós vamos fazer dentro da nossa casa. Porque a palavra de Deus diz, né? Que aparta-te da presença do mal. Foge da presença do mal. Então, o fato de eu ter um aparelho como eu tenho aqui dentro da minha casa, eu não estou em pecado. Simplesmente você se abstenha das coisas que são pecaminosas e daquilo que seus olhos podem ver e contaminar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, esse controle tem que estar na vida da pessoa que tem o aparelho dentro de casa. Agora, o que fica difícil é quem tem jovens, né? E adolescente dentro de casa. Se você não tem esse controle sobre seus filhos, é melhor não ter mesmo a televisão. Mas daí eu pergunto, amados irmãos, e seus filhos não têm celular? A internet não está aí? Que controle você tem sobre seus filhos no celular quando eles estão dentro do quarto? Que controle, amados, vocês têm sobre isso? Por isso lá em Provérbios vai nos dizer, né, que para nós levar os nossos filhos para crescer no conhecimento de Deus. Por quê? Porque na hora que ele estiver usando um aparelho, vendo coisa pecaminosa, o próprio Espírito Santo de Deus faz ele lembrar da palavra e traz ele para a razão, para a verdade. Porque nós não temos controle sobre os nossos filhos dentro dos quartos com um aparelho de celular na mão. Os pais podem estar na sala e os filhos nos quartos se contaminando, perdendo a salvação dentro de uma tela do celular. Aí nós vamos dizer o quê? Que o celular é pecado? Não é. Que a internet é pecado? Não é. A internet, ela é uma bênção. Se ela for usada para edificação humana, meu Deus, ela é uma bênção.
Porque quantos estamos ministrando a palavra de Deus através do celular, através da internet, né? Quantas almas estamos alcançando através da internet? Mas tem aqueles que gostam de criar conteúdo que joga a humanidade no mundo, no lamaçal, né, irmão? De pecado. Então, compete à pessoa que conhece a palavra de Deus, nossos jovens, nossos adolescentes, ter controle sobre o que eles vão assistir. Esse é o problema. O pecado não está no celular e nem na internet. Esse dia eu estava olhando uma história aqui que eu achei impressionante, né? Santos Dumont, ele foi o criador da aviação. Em 1906, foi o primeiro voo do 14 bi. E daí, em 1914, aconteceu a primeira G. E naquela época, já tinha avião sendo usado na guerra. Não para bombardear, mas para transportar armamentos e bombas para os soldados. Já tinha. Ele criou o avião para isso? Não, ele não criou para isso. Ele criou para o bem da humanidade. Mas em que ponto? Para melhorar o transporte, porque naquele tempo todo o transporte era linha ferro fluvial. Era um transporte muito demorado. Então ele estudava, ele buscava assiduamente pelo meio de transporte que facilitasse a vida das pessoas no transporte. Mais agilidade. E nem tanto o avião foi usado para a guerra. E como está sendo até no dia de hoje. Aí isso levou ele a ter uma grande depressão, um grande sofrimento, né? Porque a arma que ele criou estava sendo usada para a guerra. Só que já que ele era um homem assim, de mente aberta, se ele conhecesse a palavra de Deus, ele ia compreender que isso ia se expandir, ia ser um grande bem de todas as formas, porque tudo que foi criado foi para o bem. Tudo que o homem criou foi para o bem do homem, só que o próprio homem usa para o mal também. Esse é o problema, porque olha só, se ele tivesse vivo no dia de hoje, a alegria que ele ia ter. Quantas UTI aérea tem para transportar pessoas que estão morrendo, né? Para salvar a vida dessas pessoas. Sabe lá quantos órgãos para ser transplantados estão no céu do mundo voando nesse horário, para esse órgão chegar até o lugar onde está a pessoa que vai receber esse transplante, que precisa ser transplantado, porque senão morre, né? Olha que transporte maravilhoso, como facilitou a vida das pessoas e é um transporte seguro. Mas hoje mesmo está acontecendo. O mesmo aparelho está bombardeando lá, né? Na Palestina, Israel. Porque é assim. O homem cria as coisas para o bem e o próprio homem usa as coisas do bem para fazer outras coisas, né? Mas o pecado está no avião? Não está. Está na televisão? Não. Está no celular? Não. Está na internet? Não. Está no ser humano. O pecado está dentro do ser humano. O erro está dentro do ser humano. É o ser humano que é mau. E o ser humano que é mau, ele gosta de fazer o mal para os outros seres humanos. E nós temos que vigiar muito com isso, amados irmãos. Porque tem muitas pessoas que acham que o meio de comunicação é o mal, mas na verdade o meio de comunicação, ele ajuda muito. Ele presta muito socorro e ele salva muitas vidas. Muitas vidas. E a ciência, quem deu foi Deus. A ciência, ela não é pecaminosa. Porque Deus é o pai de toda a ciência. Só que, do mesmo jeito que ela faz o bem, ela pode matar. É igual o remédio. O remédio, ela é uma droga. Só que, na dosagem certa, ela cura a sua enfermidade. Mas na dosagem errada, ela pode te matar. É isso, amada irmã e irmãos amados, que nós precisamos compreender. Que tudo é bom, desde que não caia na mão errada. Essa é uma grande verdade. Se cair na mão errada, a bênção vira maldição, porque é assim que é.
E sempre foi assim. Sempre foi, né? Deus fez o homem santo, mas o homem não obedeceu a Deus. Recebeu uma ordenança, mas não obedeceu. Ele cometeu o erro e o pecado entrou na humanidade. Essa é uma grande verdade, né? E toda a vitória dos filhos de Deus está na obediência. E a obediência não está em fazer aquilo que os homens querem que a gente faça. Está na palavra de Deus. Está em você fugir da presença do mal. Está em você fazer o bem, fazer caridade. Está em você ter ciência de que Deus não se agrada de tal coisa, então isso eu não vou fazer. Essa é a vitória do povo de Deus. Aqui no livro de Mateus, né, no capítulo 21 e o versículo é 22, a palavra de Deus vai nos dizer que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, né? Então, nós precisamos orar pela nossa família e crer que Deus faz a obra na vida dos nossos filhos e ministrar a palavra para eles, porque Deus não nega a sua palavra. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João 8, 32. E daí no 36 o Senhor vai dizer que se o Filho do Homem nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Nós somos livres do quê? Nós somos livres de dizer não para o pecado. Nós temos o direito de dizer não. Eu não quero isso, eu não aceito isso na minha vida. E quando nós tomamos essa posição de não para o pecado, o Senhor assina embaixo e nos sustenta, e nos guia, nos ilumina. Porque quanto mais nós falamos não para o pecado, mais o Senhor vai se agradar de nós. Ele vai nos agradar de nós. Lá em Tiago, no capítulo 4, e o versículo é 3. Vamos ler aqui, irmãos, essa palavra. Tiago 4, versículo 3. A palavra de Deus vem dizer, ó, pedir e não receber, porque pedes mal, para gastares em seu próprio deleite, né? A palavra de Deus vai nos dizer aqui que muitas coisas que nós pedimos a Deus não recebemos porque nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Não pedimos para receber de Deus algo para fazer o bem para a humanidade dentro da palavra de Deus. E aqui ele fala que tudo que pedires a ele, em oração, ele dá. O que é que ele está falando aqui? Ele está nos dizendo que tudo que nós pedimos a ele em oração, ele nos dá, se nisso é glorificado o nome dele. Aquilo que nós não pedimos para o nosso deleite. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que nós pedimos a Deus em oração, para Deus salvar os nossos filhos, não deixar nossos filhos cair em tentação, sabe? E levando a eles a palavra, levando para a igreja, ensinando eles em casa e dando testemunho com a nossa própria vida para os nossos filhos e buscando a Deus em prol da nossa família, isso vai acontecer na nossa família, independente da tecnologia que tiver dentro da sua casa, do aparelho que tiver dentro da sua casa. Mas os nossos filhos, eles precisam ser instruídos dentro da palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ele precisa ser instruído dentro da palavra, né? Porque o diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Está lá em João 10, versículo 10. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? E o Senhor Jesus vai dizer que não pode haver dúvida
quando nós criamos no Senhor Jesus, nós não podemos ter dúvida do agir dele sobre nossa vida e a vida da nossa família. Não podemos ter essa dúvida, porque a dúvida, ela elimina a fé. Ela é falta de fé. E quando você não tem dúvida, então a tua fé está alicerçada. Ela está chegando até Deus e ela está te respondendo. Então não tenha medo de ter o aparelho dentro da sua casa. Tenha controle sobre a tua casa. A casa é sua. O controle é seu, minha irmã e meu irmão. Tá? O pecado não está no aparelho. Porque se o pecado estivesse no aparelho, então nenhum ser humano, nenhum evangélico podia ter um aparelho de celular na mão. Nenhum. Porque é uma máquina muito mais perigosa do que a televisão dentro de casa, né? Porque a televisão dentro de casa tem o tempo de você sentar para assistir, reunido com a família, e você pode controlar. Mas o celular está na mão de cada indivíduo, particularmente. Ele usa o seu celular da forma que quiser e bem entender. E o pecado não está no aparelho. E não está na internet. O pecado está dentro do ser humano, amados irmãos. Infelizmente, está dentro daquilo que Deus criou, da criação de Deus, da obra-prima de Deus, e que ele fez a sua imagem e semelhança. E o pecado fez do ser humano o que nós estamos vendo e o que eu já fui no meu passado e que muitos de nós fomos no passado, irmãos. Infelizmente, o pecado cega. Porque vivendo no pecado, a gente dá liberdade ao diabo e o diabo cega a mente da pessoa. Ele cauteriza a mente da pessoa. Ele faz a pessoa achar que o errado é certo e o certo é errado. Infelizmente, amados irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis sobre a face da terra e o pecado está se alastrando cada vez mais e o amor de muitos está se esfriando e nós precisamos, na verdade, aqueles que for verdadeiramente de Deus, usar a tecnologia e a internet para levar a palavra de Deus, para abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas venham a compreender que só Jesus pode nos salvar, que só Ele pode nos resgatar deste mundo de pecado e nos levar para a glória. Precisamos, com urgência, buscar a palavra de Deus. Precisamos, com urgência, buscar a palavra de Deus e se alicerçar nela. A palavra de Deus vai dizer que um reino dividido de si mesmo não subsistirá. E hoje em dia o diabo está investindo na divisão das igrejas. Está havendo uma espécie de guerra, um desacordo, sabe? Um dizendo que vai para o céu e que outros não vai. Amados irmãos, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se Jesus Cristo for a cabeça do ministério, todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós. Não podemos ficar olhando isso ou aquilo, porque a palavra, o Senhor diz que nós não podemos julgar o nosso semelhante, porque o juiz é o Senhor Jesus. E naquele dia todos vão prestar conta a Ele. Então vamos ministrar a palavra de Deus, levar o conhecimento da palavra, tirar dúvida das pessoas, mas não vamos nos envolver com coisas que a gente não concorda, porque o Senhor Jesus está às portas e no dia de juízo aquele que brincar com a palavra dele, aquele que vender a palavra dele, aquele que fazer da palavra de Deus um comércio, todos eles vão prestar conta a Deus, irmãos. Todos vão. Então não vamos nos preocupar, sabe? Vamos andar, se apegar com Deus, porque a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, ore para que não venha cair. Vigie. Estamos todos sujeitos a erros, né, irmãos? Então vamos vigiar e cuidar da nossa vida com Cristo Jesus e ficarmos, né, firme na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso. Não podemos, de hipótese nenhuma, relaxar com a palavra de Deus, né? Eu vou deixar essa palavra para a meditação dos irmãos, né?
E peço aos irmãos, em nome de Jesus, que leve essa informação adiante, irmãos. Né? Que as pessoas venham, né, usar seus aparelhos de celular, de televisão, né, com prudência, né, olhando para a palavra de Deus e usando os aparelhos só naquilo que edifica, com prudência, com cuidado, tá? Porque o pecado não está no aparelho, não, está nos criadores de conteúdo e nas pessoas que sintonizam o aparelho, tá? E nós precisamos ter muito cuidado com isso, principalmente com nossos jovens, com nossos adolescentes, né? Isso é altamente perigoso, né? É muito perigoso. Eles estão vivendo um tempo de transição dentro deles, né? E isso é muito sério. Mas estamos em oração, colocando a igreja do Senhor Jesus todos os dias na presença de Deus e clamando por todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. E vamos continuar, né, irmãos? Buscando a Deus, orando, intercedendo, para que Deus abençoe todos os nossos jovens, nossos adolescentes e todos nós, irmão, porque estamos sujeitos a erros. Todos nós. Eu estou aqui com a cabeça branquinha, com quase 73 anos, mas sou sujeita a erros. A palavra de Deus diz que eu ore e vigie para que eu não venha cair. Isso é para todos nós. Precisamos orar, vigiar e nos cuidar. E não nos envolver. Não deixar que as coisas que nós estamos vendo aí, que os escândalos que estão acontecendo, venham nos envolver. Porque todos vão prestar conta diante de Deus. Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e seu demônio, né? Mas o ser humano, muitos mesmo que conhecem a palavra de Deus, estão negligenciando a verdade. Porque no ministério do Senhor Jesus, todos nós sabemos que o Senhor Jesus ele não cobrou para fazer a vontade do Pai dele, para revelar a vontade do Pai ao mundo. Ele viveu de oferta. E isso é o lembrete que eu deixo para tudo e todos. Então, o que estamos vendo aí no mundo, irmãos, não vamos nos envolver. Vamos levar a palavra de Deus e que Deus abençoe a vida de tudo e de todos para a glória de Deus, né? E que Deus abençoe, continue abençoando, né? A ciência que nos faz a gente chegar mais perto das pessoas, aonde nós não podemos ir, transmitindo a palavra de Deus. E que Deus venha abençoar a todos. E fique com a palavra de Deus, né? Pede a Deus em oração, mas pede tudo aquilo que vai engrandecer o reino de Deus, que Deus vai lhe dar. Não se preocupe com o que você precisa, não. Agrade a Deus, porque a demais coisa, Deus sabe o que você precisa. Ele vai te abençoar e vai te dar. Se inscreve, irmãos, nesse canal. Ajuda esse canal a crescer, tá, irmãos? Visualize e envie para muitos, irmãos, porque tem muitos com dúvida, tá? Abençoe a vida de todos aqueles, tá? Você que vai ouvir esse vídeo, passe adiante, tá? Não se alimente sozinho não, amados irmãos. Passe adiante, em nome de Jesus, tá? Eu deixo um abraço para todos meus irmãos em Cristo Jesus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos e vamos juntos, irmão, batalhar. Vamos batalhar, né? Em nome de Jesus, vamos batalhar. E eu deixo essa palavra. Tudo que pedires em oração, crendo e não duvidando no vosso coração, crê que recebereis e tê-lo-eis. Essa é a palavra de Deus. E Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel. E que Deus abençoe a todos. E uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos. E uma ótima quarta-feira. Hoje é dia de estarmos todos reunidos na casa do Pai para adorá-lo, em nome de Jesus.